Boa tarde. Vamos iniciar a aula. Eu mandei uma mensagem lá para a Duda para ver se ela consegue voltar aqui, tá bom? A gente vai iniciar a aula. Então, hoje a nossa aula de aula 7, né, do dia 7 de abril, é a nossa terceira aula de Photoshop, mas poderemos considerar aí como sendo uma segunda aula. A gente está passando aulas bastante pausadas em termos de conteúdo, porque como está sendo só online, né, vocês não estão tendo oportunidade aí para quem não tem um programa de poder estar abrindo e exercitando, então eu estou procurando passar o conteúdo de forma um pouco mais pausada, fixando bem a tela para vocês verem aqui. Tá certo. Eu me lembro bem que na aula de terça-feira, perdão, de segunda-feira, a Duda estava presente e, se eu não me engano, acho que o Tony, eu estou fazendo confusão agora entre o Tony e o João. Eu sei que a Duda e mais um aluno estavam presentes aqui, tá bom? E aí eu iniciei algumas atividades com o Photoshop, tá? É, isso, foi o João, é isso? O João está colocando aqui a mensagem. Ah, tá, certo. Ok. Beleza, João, tá ótimo. Obrigado. O João. Pessoal, na aula passada, então, eu mostrei aí algumas ferramentas de seleção, né? E iniciamos aí as ferramentas para apagar conteúdo e para colorir. E comecei a trabalhar também a ideia de camadas. Hoje eu vou dar sequência a esse conteúdo, tentando apresentar alguma coisa a mais, acrescentar alguma coisa a mais, e pretendo passar aqui as ferramentas de transformação, que está lá no menu editar, tá bom? Então, essa é a programação da aula de hoje. Também quero fazer uma aula assim um pouco pausada, porque como eu estou frisando sempre, ela é online, então é importante que vocês ouçam, que vocês vejam, né, e consigam acompanhar a ideia, o raciocínio, tá bom? Para a gente poder seguir. Tá aí na tela de vocês um slide onde eu copiei algumas telas do Photoshop, tá? Essa aqui é a nossa caixa de ferramentas e aí eu ampliei algumas ferramentas que eu destaquei na aula passada. Dentre elas, a ferramenta de mover, que é essa primeira seta. É muito importante vocês se acostumarem a identificar as ferramentas, os recursos e também usar os nomes corretos, tá bom? Eu vou lembrar vocês que vai ser natural, nessa área de web, a gente ter que usar vários programas para poder fazer um site bem elaborado, com todo o seu conteúdo. Nós não vamos fazer isso usando apenas um programa. É normal o conjunto de programas que a gente tem que usar para fazer isso. Então, para cada programa que vocês forem estar estudando aí, procure se atentar aos nomes corretos das ferramentas, procurar identificar. Algumas, as pronúncias não é tão fácil, está em inglês, mas vamos tentar se acostumar. A primeira aqui, então, é simples, a ferramenta de mover, para poder selecionar o objeto. E abaixo dela, nós temos uma série de ferramentas que está fazendo referência à seleção, né? Então, para quem aí participou e quem viu a aula passada, eu fiz uma demonstração usando essas ferramentas aqui para a gente selecionar algumas áreas, né? E por que que é importante a gente selecionar áreas? Porque é a partir da seleção de áreas que a gente consegue fazer algumas atividades no Photoshop, tá bom? Então, aqui eu estou com o Photoshop aberto, não tenho nenhum documento em destaque, né? Então, eu vou pedir para ele iniciar um documento novo. Eu até gravei a aula passada, o arquivo, mas eu vou iniciar o arquivo novo. E na aula passada eu trouxe uma imagem, eu trouxe um desenho aqui para nós, né? Eu tinha trazido o desenho do Mickey, tá? E aí tem esse destaque. Reparem que quando eu coloquei o desenho do Mickey aqui no meu Photoshop, nós observamos que a imagem aqui ela está colorida. E quando eu arrasto para cá, ele transforma ela em tons de cinza, tá bom? Eu vou dar a tecla ESC, né? Aqui no meu teclado eu vou pressionar a tecla ESC, ele vai escapar, ó, não vai inserir essa imagem. Eu consigo corrigir isso agora aqui, ó. Basta eu clicar aqui na opção imagem, aqui no topo, ó, imagem, aí eu vou em modo, e aí eu tiro da seleção tons de cinza e seleciono o padrão RGB. Nas aulas de CorelDRAW, eu fiz uma referência para vocês que geralmente a gente cria projetos no formato RGB ou CMYK, que seria o padrão CMYK, que a gente chama, tá bom? Qual que você deve escolher? Sempre que você trabalhar para a criação de sites, né, de websites, sempre que você for trabalhar para criar arquivos digitais,
que serão usados em aplicativos, aparelhos, deve usar o padrão RGB. Quando você for fazer algum trabalho que é para impressão, que vai para o papel, você deve usar o padrão CMYK. Então, no nosso caso aqui, vamos usar o RGB, pronto. Agora, quando eu inserir uma imagem aqui, ele vai habilitar as cores. Então, reparem que quando eu colocar a imagem do Mickey aqui, ó, vou clicar, segurar e arrastar, né? Ele me coloca nessa área porque ele permite eu redimensionar aqui a imagem, ó, antes de colocar no meu documento, tá vendo? E assim que eu pressionar a tecla Enter, assim que eu pressionar a tecla Enter, ele assume aqui a posição do Mickey, tá bom? Ok. Então, gente, ó, com referência ao que nós já estudamos, né? Nós estudamos isso. Nós temos as caixas de ferramentas, que será, assim, de muita importância para nós, né? A gente sempre está vindo aqui pegar algum tipo de ferramenta. Nós temos o nosso documento, onde a gente coloca aqui as imagens, o texto, que a gente vai estar trabalhando. E no nosso lado direito aqui da tela, a gente vai ter alguns painéis com uma série de recursos, informações sobre aplicativos ou opções que o Foto oferece. Para nós aqui nesse momento, ele está me dando aqui um painel chamado parágrafo, tá vendo? Onde se eu colocar um texto aqui, eu vou poder fazer alterações de parágrafo e também alterações de caracteres, de letras. Isso se eu digitar algum texto aqui. E para mim poder digitar um texto aqui, eu usaria a ferramenta T, de texto, bastante parecida lá com a parte do CorelDRAW. Então, se eu clicar aqui no T, venho para cá, clico aqui, ele abre uma caixa de texto e aí ele permite eu criar aqui um texto. Eu vou colocar aula de Photoshop, tá vendo? Ó? E aí eu posso pegar esse texto que eu coloquei, posso editar esse texto, mudando a cor, o tamanho da letra, o tipo, tá bom? Um pouco diferente aí de alguns programas que vocês já estão acostumados a usar. No Photoshop é muito comum a gente trabalhar com a ideia de camadas. E aí eu queria que vocês olhassem aqui onde eu estou passeando com o mouse aqui, né? Ó, passando o mouse aqui na parte inferior da tela. Essa minha área aqui é o meu painel de camadas, tá vendo? Ó, ele está colocando camadas aqui e ele já me listou aqui, ó, algumas camadas. Dentre elas, uma camada chamada aula de Photoshop com a letra T. Essa letra T, ela está indicando que esta camada é a camada de texto. Vamos supor que eu tivesse outras palavras aqui, outras frases, né? E eu não soubesse identificar aqui exatamente qual é a camada. Quando você clica no olho aqui, ó, você pede para ele ocultar a camada, tá vendo? E aí ele não exibe no seu documento. Quando você clica nesse quadradinho aqui, você está habilitando o visualizar e ele passa a mostrar o conteúdo da camada. Então, é muito fácil, ó, é muito rápido a gente identificar, né, o que nós temos como trabalho. Isso quando a gente tiver vários objetos aqui, muitos conteúdos, essa confusão ela vai ser comum. Para isso, a gente tem alguns recursos para não gerar essa confusão, tá, gente? Entre elas, eu posso colocar nome na camada. Eu posso sim, ó, trocar esse nome aqui por um outro nome que for mais conveniente para mim poder identificá-la aqui, tá bom? Então, assim, como eu estou clicando aqui nessa primeira camada, ele está dizendo para mim que é a aula de Photoshop. Então, se eu for mover aqui, aí eu pego essa seta, clico aqui em qualquer lugar, ó, qualquer lugar, clico, seguro e puxo para baixo, ele move a aula de Photoshop. Então, gente, percebam que interessante, ó. Para mim mover o aula de Photoshop, eu não preciso pegar o mouse e clicar em cima da aula de Photoshop para mover, né? O que eu preciso, na verdade, ó, é ter selecionado aqui na minha direita a camada, né? Então, quando eu clico na camada, ó, aí eu posso em qualquer lugar que eu colocar o mouse mover, porque ele está movendo o conteúdo da camada, no meu caso, somente aula de Photoshop, tá bom? E aqui no nosso painel camada, eu não mostrei ainda, nós estamos começando agora, toda essa área aqui, ó, é do painel camada. Então, por exemplo, ó, se eu clicar com o botão esquerdo do mouse aqui, eu pressionar o botão e arrastar ele aqui, ó, e colocar aqui em cima da lixeira. Então, observe que isso aqui é uma lixeira. Na verdade, ele vai, então, excluir essa camada. Eu não soltei, tá? Então, eu voltei ela lá, não excluí. Então, essas opções aqui, elas estão relacionadas às camadas. Essa opção que eu tenho aqui, ó,
um pouco antes da lixeira, ela seria a função de criar uma nova camada. Tá vendo? Ó? Então ele colocou camada um e aí eu vou pegar o pincel, né? Ó, eu escolho uma cor, por exemplo, o azul, né? E aí eu vou colocar aqui aula, né? Ó, aula 3, né? Ó, aula 3. Reparem que eu vou passar em cima do Mickey aqui, gente, ó, tô rabiscando aqui em cima do Mickey, mas na realidade eu não estou pegando na imagem do desenho em si, porque eu estou numa camada, né, que é a camada um, que é só ela tem o quê? Ela tem, ó, o aula 3, ó. Então quando eu peço para ele ocultar a camada, ó, ele mostra o Mickey normal, né? E se eu deixar o cursor aqui e chamar a ferramenta de seleção, mover a aula 3 para baixo, ó, ele vai deixar aqui o aula 3 aqui, né? Ah, eu gostaria de apagar esse número 3 aqui, ó, ele ficou muito grande. Como é que eu apago? Como nós vimos na aula passada, eu pego, chamo a borracha, né? Vou até onde eu quero apagar e eu passo. Reparem que eu vou passar a borracha no Mickey e ele não apaga o Mickey, né, gente? Isso acontece porque eu não estou na camada do Mickey, ó. A camada do Mickey possivelmente é essa camada e ela ainda está até bloqueada, tá vendo? Então, na verdade, como eu estou aqui no meu lado direito, ó, tá em azul, tá destacada a camada um. Quando eu passo a borracha aqui, ele vai apagar somente o 3 em azul. Reparem que ele não apaga nem o Shop, né? Nem o Photoshop aqui, ó, né? Se está muito pequena essa borracha, como eu mostrei na aula passada, isso aqui serve para a borracha e para o efeito do pincel. Ó. Se você pegar o mouse, se você pegar o mouse e com o botão direito do mouse, você deslocar aqui, ó, você está aumentando a área de atuação da borracha e aí a gente vai ter uma borracha maior aí, tá vendo? Ó? E ele vai poder apagar então esse número 3 aqui, né? E aí eu gostaria então de colocar aqui aula 3 num tamanho menor. Pego a ferramenta pincel, né? Escolho aqui uma cor, agora eu vou escolher o número, a cor verde e vou colocar aqui aula 3, né? Ó, aula 3, né? Pronto. E aí eu consigo mover novamente, né? E aí lembrando, ó, eu movo a camada, né? É que dá a impressão que eu estou movendo só a aula 3, mas se nessa camada aqui tivesse bastante coisa, outras informações, ele estaria movendo tudo, tá bom? Quero colocar a aula de Photoshop aqui nesse canto esquerdo. Então eu venho para cá, seleciono a parte de aula de Photoshop, trago a palavrinha para cá, e aí eu consigo, então, começar a fazer um arranjo. Ó. Isso que eu estou mostrando para vocês, pessoal, vai ser muito importante, porque eu vou conseguir fazer aqui um banner para colocar em um site, ou consigo fazer uma capa de revista completa e também editar uma foto. Nós vamos fazer isso aqui em aula, vocês vão fazer isso em aula prática. Então, esses detalhes de controle de camada e uso de ferramentas vai ser muito importante para nós aí na, na atividade aí, tá bom? Duda, se você continuar tendo problema com a sua internet, aí eu acho que deve ser isso. Eu estou gravando a aula, fica tranquilo aí que o que você tiver perdendo aí nessa parte, e depois você pode retomar. Bom, gente, voltando aqui então, só para a gente retomar algo que foi apresentado na aula passada, aqui tem as ferramentas de seleção, aqui no meu lado esquerdo. Então, eu tenho a ferramenta retângulo, né, que posso fazer um quadrado, um retângulo, que é a ferramenta retangular, ferramenta elíptico, consigo pegar uma única linha, consigo pegar uma coluna só, tá? E aí eu tenho uma ferramenta bem interessante, que é a ferramenta laço. Essa ferramenta laço, ela vai trabalhar de forma bem, ó, bem manual mesmo, ó, tá vendo? Ó, você vai lá e você pega o que você quer, ó. Você vai lá e seleciona. Quero pegar só o número 3, ó. Com a ferramenta laço, ó, pego só o número 3. Quero pegar só a letra D de aula aqui de Photoshop, ó. Vou lá e pego só a ferramenta D. E aí, eu vou lembrar vocês da ferramenta Zoom. Isabela, seja bem-vinda. Isabela está aí. Isabela tá. Pessoal, vou lembrar Tô. isso, da ferramenta Zoom, tá, gente? Ó, eu vou clicar aqui na lupa, né? Ó, eu vou. Tá no menos, então eu venho aqui no topo, coloco no sinal de mais e eu vou dar um zoom. Eu vou dar um zoom aqui na letra D, vamos supor que fosse
né, uma imagem, tá vendo? Ó? Eu consigo ser preciso. E com a ferramenta de laço aqui, ó, eu pego exatamente somente a letra E do D, ó, sem nenhuma falha, né? Ó, perfeitinho, tá vendo? Mas na verdade eu estou conseguindo fazer isso porque eu estou usando aqui a ferramenta de zoom, né? E aí eu consegui ampliar bastante. Eu vou voltar aqui ao tamanho normal da janela, ó, tá bom? Vou voltar ela aqui no tamanho normal e vocês vão perceber que o que vai acontecer aqui é que a gente quase não consegue perceber como que eu peguei essa seleção, ó. Tá vendo, ó? A imagem voltou normal, ó. Olha lá, quase não percebe, mas quando eu dei o zoom, vocês viram que eu, né, consegui preencher direitinho. Por que é que eu selecionei a letra E, pessoal? Porque eu consigo apagar a letra E, consigo trocar a cor dela, consigo mover a letra E, mas eu só vou conseguir fazer isso. Olha aqui o lado direito, ó. Se eu tiver na camada da aula de Photoshop, tá bom? Então, no caso a Isabela, acho que ela não estava na aula passada e chegou agora, esse meu lado direito aqui, ó, é onde eu tenho camadas, e camadas, pessoal, é como se fosse folhas, folhas transparentes, tá? Por exemplo, ó, eu vou ocultar a aula 3. A aula 3 eu coloquei aqui, ó. Quando eu clico no olhinho, ele esconde a aula 3, né? Agora, eu vou ocultar a aula de Photoshop. Quando eu clico aqui no visualizar, que é um desenho de um olho, ó, ele oculta o aula de Photoshop. E quando eu clico aqui na do Mickey, ó, ele também oculta a imagem do Mickey. Veja bem, eu estou usando a palavra ocultar porque ele não apagou. A imagem ela continua disponível para nós, a camada está disponível, posso trabalhar com ela, ele só não está exibindo ela. Então é importante esses conceitos. Quero mostrar apenas a aula de Photoshop. Então eu vou exibir a camada, ó, clicando aqui, tá bom? Aí você fala, professor, não me interessa mais aí esse texto, aula de Photoshop. Então, nós fazemos assim, ó. A gente vem aqui na camada, tá vendo, ó? Se realmente não te interessa o Photoshop, você vem aqui na camada, clica nela, ó, segura, traz aqui para a lixeira, ó. Quando você soltar aqui em cima da lixeira, ó, ele exclui a camada automaticamente, né? E não está mostrando nada porque as demais camadas estão ocultas. Quando eu passo a exibir a camada, ó, então ele vai mostrar a aula 3. Eu vou na camada 1, que é a aula 3, levo lá para cima, tá vendo? E aí eu peço para ele exibir o Mickey aqui. Eu vou clicar na parte de visualização, ele mostra o Mickey. O Mickey está muito em cima, quero descer o Mickey, já estou na camada do Mickey, venho na ferramenta de mover. Reparem que eu posso clicar, gente, até em cima de aula 3, ó. Mas quem ele vai mover é o Mickey, tá certo? Legal. Vamos trocar a cor da bermuda do Mickey aqui, ó. Vamos colocar uma cor ou azul claro ou de repente amarelo. Para isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui como se eu estivesse fazendo de forma real, tá? Ó. Eu vou dar um zoom, né? Para que eu consiga ter um nível de precisão melhor, tá bom? E agora, gente, eu preciso vir aqui na camada. Ela está sendo exibida aqui, se vocês observarem, ela vai mudar a forma como ela está sendo exibida aqui, porque esse formato aqui, ó, indica para mim que eu ainda não consigo alterar ela. Se eu tentar apagar aqui a bermuda do Mickey, eu trocar a cor, ele diz que não é possível. Então, ó, eu estou com o mouse aqui sobre a camada, eu vou clicar com o botão direito do mouse, eu vou pedir para ele rasterizar a camada, tá vendo? Quando eu faço isso, ele muda aqui a exibição da camada e agora, se eu escolher a borracha e eu apagar, passar ela aqui, ele apaga a bermuda do Mickey. E olhem que eu estou com a camada selecionada, nós vamos trocar a cor aqui da bermuda do Mickey. Para isso, gente, eu poderia simplesmente, ó, pegar a ferramenta pincel, pegar aqui uma cor que eu quero, por exemplo, ó, e começar a pintar, tá vendo? Ó? Isso funciona, mas isso aqui, ó, dá margem para me errar, tá vendo? Ó? E isso não é interessante. Então, eu vou pedir para ele desfazer aqui tudo que eu fiz, né? Para que eu consiga estar fazendo através de seleção. Tá
tá bom? Então, eu venho aqui e vou escolher uma das ferramentas de seleção. Eu tenho, como eu falei para vocês, essas ferramentas, tem um laço poligonal, um laço magnético, né? E eu tenho, na aula passada, eu apresentei para vocês a ferramenta varinha mágica. Nesta parte aqui, pessoal, nesta parte aqui, por se tratar de uma imagem de cor única, cor sólida praticamente, ou seja, não tem um gradiente, tudo é vermelho, basicamente se eu usar a varinha mágica aqui, ó, ela deve resolver o nosso problema. Reparem que eu cliquei na varinha mágica e vou dar um clique aqui, ó. E aí ele selecionou, ó, toda a parte vermelho. Se eu segurar a tecla, tá, ó, se eu segurar aqui a tecla Shift no meu teclado, eu estou com o dedo na tecla Shift, e eu pressionei nesse vermelhinho aqui, ó, ele também pegou essa parte. Se eu manter a tecla Shift pressionada, gente, e clicar aqui, ó, eu clicar na boca do Mickey, na língua dele, ou dentro da boca dele, se eu clicar com a tecla Shift selecionada, ó, ele também pega a língua. Então, ele não vai pegar só o que é vermelho, mas ele está pegando essas outras cores, ó, vou pegar o nariz dele, ó, que é preto, ó. Ele está pegando isso, pessoal, porque eu estou segurando a tecla Shift. Então, como eu estou usando também a varinha mágica, para quem viu na aula passada, ela pega tudo que faz parte daquela cor que foi acionada primeiramente. Então, por exemplo, ó, eu vou dar aqui, vou tirar toda essa seleção. Quando eu clico aqui na luvinha, na parte branca, ó, tudo que é branco dentro da luva ele pega, ó. Tá vendo? Se eu clicar na língua dele, que é rosa, tudo que é rosa ele pega, né? Como essa imagem aqui ela é gradiente, a gente não vai ter muito esse problema, tá? Eu tenho aqui, eu vou mostrar uma imagem de um carro aqui para vocês verem que eu vou ter dificuldade em usar a varinha mágica. Mas vamos trocar a cor da bermuda do Mickey, ó. Então eu clico aqui no vermelho, seguro a tecla Shift e clico nessa outra parte aqui. Pronto, gente, ó. Aqui eu já consigo trocar a cor usando a ferramenta pincel. E aí eu vou trocar ela para cor amarelo primeiro, tudo bem, ó? Escolhi o amarelo, venho na ferramenta pincel e agora eu vou pintar. Vocês vão perceber, ó, que eu vou pintar aqui a bermuda dele, mas eu vou chegar até a mão dele, ó. Mas ele não pinta a mão. Por que que ele não pinta a mão, pessoal? Porque ele só vai pintar na área que está selecionada, ó. Tá vendo? Então é muito, né, ó, tranquilo a gente trocar a cor de um objeto. Lembrando que eu poderia trocar aqui a área de atuação do meu pincel com o botão direito aqui, ó, diminuindo ou aumentando aqui, tá bom? Ok? Legal, ó. Então, colorir em amarelo. Se eu quiser trocar a cor aqui, venho aqui, escolho uma outra cor, por exemplo, vamos colocar um verde aqui, eu acho que vai combinar, ó. Verde aqui, venho para cá e começo a passar, e aí ele vai colocar a bermuda do Mickey na cor verde. Simplesmente assim, fácil, rápido, mas isso porque eu estou usando, né, uma área que foi bem selecionada pela ferramenta varinha mágica, e agora eu estou só passando aqui o mouse com a ferramenta pincel que eu selecionei. Tá vendo, gente? Ó, então, dessa forma aqui, é uma forma de se colorir. Essa é a melhor forma, professor? Não, acredito que não. Nós temos outras opções de fazer isso, e eu devo mostrar isso para vocês no curso, na nossa aula, tá bom? Aqui a gente ainda está no começo aqui. Mas essa é uma forma, tá? Não, não exatamente seria a melhor forma, porque temos outras formas de fazer isso daqui também. Bom, acabei de colorir aqui, eu posso iniciar uma outra área. Ah, quero pintar a língua dele, quero pintar a luva dele. Dá para pintar as duas luvas ao mesmo tempo, com as mesmas cores, professor? Claro que dá. Basta eu selecionar toda a parte da luva dele e depois selecionar outra. A ferramenta varinha mágica ela praticamente vai fazer isso, ó. Eu clico numa luva, tá? Seguro, né, a minha tecla Shift aqui, ó, clico na outra luva. Reparem que ele pegou essa parte da luva, mas ele não pegou esse dedo aqui, gente, ó, e ele não pegou esse canto aqui da luva e também não pegou esse cantinho. Então, ó, mantém a tecla Shift pressionada, clico aqui, ele pegou, e aí eu clico aqui e ele também pegou essa área aqui, ó. Tá vendo? E aí eu venho e vou pintar a luva dele aqui de amarelo agora. Escolho a ferramenta amarelo, pincel, escolho a cor amarelo, né? Escolho a ferramenta pincel e vamos então agora colorir, ó.
começar a colorir aqui. E reparem que eu não me preocupo, né, se eu estou passando o pincel fora da mão dele, porque ele é muito preciso, ele vai lá e pega a mãozinha. Opa, não pegou aqui, pessoal, tá vendo? Ó, por quê? Porque essa área não está selecionada, ó. Aqui, como está selecionado, ele pegou direitinho, tá? Tem problema? Não. Depois eu vou lá, seleciono ela e pinto de amarelo. A varinha mágica vai fazer isso para nós, né, ó. Tá vendo? Agora venho na varinha mágica, clico nessa área que eu não peguei, ele automaticamente ele tirou aquelas seleções, porque eu não estava com a varinha mágica com a tecla Shift pressionada. Escolho a ferramenta pincel e vou pintar aqui, ó, tá bom? Quase não dá para perceber, pessoal, mas parece que tem uma pequena falha aqui, ó. Se eu der um zoom aqui, possivelmente a gente vai conseguir ver isso, tá bom? Não vou entrar em detalhe agora, né, mas daria para a gente fazer isso de forma muito, muito, muito perfeita mesmo, tá bom? Ok? Vou tirar aqui a seleção. Então tá, gente, ó, para a aula passada aí, nós vimos isso daqui. Hoje, o que eu estou mostrando a mais aqui já são alguns detalhes de camada, tá bom? Ó, tá vendo? E aí eu gostaria de aproveitar agora aqui e falar um pouco sobre essa parte aqui, ó, que é da matéria nova, ó. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o editar transformação. Eu vou usar aqui a imagem do Mickey, e como eu falei, eu não quero ficar correndo muito com a matéria aqui, por conta de vocês estarem acompanhando aí e alguns alunos não terem o computador ou o programa para poder testar na hora, né? E eu sei que não é a mesma coisa quando você não tem um programa, tá bom? Então vamos fazer de forma pausada aqui. Gente, ó, o editar transformação, ele está aqui em cima, ó, no menu editar. Isso aqui é só uma imagem, tá? Aqui eu tenho a opção editar, e aí eu vou ter aqui, ó, a opção transformação, tá certo? E aí quando eu escolher a opção transformação, quando eu entrar na opção transformação, eu vou ter várias opções aqui para me trabalhar com a área selecionada. Eu vou poder redimensionar, girar, inclinar, torcer, perspectiva. Tenho várias opções de girar a imagem, tá vendo? Então, indo lá para o programa Photoshop, e aí eu vou tirar um pouco aqui o zoom, né, o tamanho da ferramenta, ó, tá vendo? Então, indo aqui para o Photoshop, a gente vai fazer esse trabalho com o Mickey. Ficou legal, né, gente? Deixa eu mostrar uma coisa bacana aqui, ó, do recurso de camada que ele tem, ó. Olha o que eu vou fazer agora aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui na camada do Mickey. Eu vou clicar com o botão direito aqui do mouse, ó, e eu vou pedir para ele duplicar a camada. Quando eu faço isso, gente, ó, ele pede que eu dê um nome para ela, tá vendo, ó? Eu vou colocar aqui Mickey 2, né, ó? Mickey 2, tá vendo? Para dizer que é uma segunda camada, tá vendo? Então, ó, ele criou o Mickey 2, né? E esse Mickey 2, pessoal, é uma cópia da camada de baixo. Ela é tão cópia, porque quando eu oculto ela, eu vou esconder ela, ó. Você nem percebeu. Por quê? Porque você está vendo a imagem de baixo. Eu vou esconder a de baixo, ó. Agora sim, agora você não está vendo mais nada. Mas o que acontece aqui, ó, que nós temos duas camadas exatamente iguais e na mesma posição, ó. Eu vou mostrar uma, tá vendo? Ó, e vou escondê-la novamente. Agora eu vou mostrar de cima, ó. Vou mostrar uma e vou esconder novamente. E olha como o Photoshop, ele permite a gente fazer coisas de forma bastante simples, ó. Eu vou deixar as duas camadas sendo exibidas e agora eu vou na camada de cima e eu vou mover levemente a camada para trás, ó, tá bom? Ó. Eu vou mover ela levemente para cá, ó, tá vendo? Ó? Tá? Então agora o que você vai perceber, ó, é que essas camadas elas não estão na mesma posição, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo? Ó? Esse efeito que você está vendo é porque uma hora eu mostro a camada de cima, né? Ó, e eu movi a camada de cima. Então, quando eu estou mostrando a camada de cima, ela está um pouco mais para a direita. Quando eu escondo ela, você vê a camada de baixo, que é essa camada aqui, tudo bem? O que acontece que não dá para você ver as duas camadas uma do lado da outra, né? Professor, não dá para a gente ver os dois Mickeys um do lado do outro? Dá, é porque na verdade ele está com a parte branca aqui, ó, tá vendo? Ó? Então eu teria que pegar essa camada aqui, ó, e apagar essa parte branca. Vamos fazer um pedacinho para mim, para a gente ver, ó. Reparem, gente, que eu estou na cópia da camada, ó, tá vendo? E aí eu vou dar um zoom aqui para você ver, ó, o que eu vou fazer, ó. Eu vou usar a borracha, tá bom? Ó.
eu vou usar aqui a ferramenta borracha, ó. Para mim apagar uma parte dessa do Mickey 2, tá? Ó. Eu vou apagar aqui perto do pé dele, ó. Eu estou apagando, ó. Só que conforme eu estou apagando, pessoal, o que vocês estão vendo, ó? Vocês estão vendo a imagem de trás, né? A imagem de trás. E a imagem de trás é um outro Mickey, tá vendo? A imagem de trás é um outro Mickey, é isso que você está vendo, ó. Tá vendo? Então eu vou arrastar um pouquinho mais ela aqui, ó. Olha lá. Vou usar aqui novamente a borracha aqui, ó, e vou apagar, tá? Opa, a borracha aqui vou apagar. Professor, não dá para o senhor apagar isso com uma forma mais prática? Dá, claro que dá, ó. Eu venho aqui, ó, eu pego a ferramenta varinha mágica, clico na parte branca e aí eu pressiono a tecla Delete, né? Gente, o que aconteceu, ó, é quando eu selecionei a varinha mágica e eu cliquei na parte branca da camada Mickey 2, ele selecionou toda a área branca. Como eu pressionei a tecla Delete aqui no meu teclado, ele apagou a área selecionada. Se eu fizer isso na camada de trás aqui, que é a camada do Mickey, essa que está aqui, ó, tá vendo? Ó? Se eu fizer isso, a gente vai poder ver o que está atrás dele, o que está atrás dessa camada, tá bom? Então, o que mudou agora, gente? O que mudou, pessoal, é assim, ó, é que a camada que eu copiei, né, que é a Mickey 2, ela na verdade, ela tá com um fundo transparente. A gente pode dizer isso, tá certo? Ou seja, tá só a figura do Mickey, né, ó. Ah, ainda tem uma parte branca aqui, ó, porque ele não pegou. Tudo bem, tá? Aqui a gente vem aqui, eu posso pegar aqui a ferramenta circular, né, ó, e apagar, ó. Tá vendo, ó? Vou apagando, ó. Aonde tiver aqui, ó, eu vou, né, vou estar apagando, não tem problema. O que ficar aí, para a gente fazer isso com as ferramentas de seleção, é bem tranquilo. Gente, ó, já fui avisado aqui do programa que a nossa aula deve vencer daqui a pouco. Eu vou continuar com a aula aqui, então, antes de concluir, mas vou lembrar vocês que ao final da aula, eu vou pedir para vocês irem lá no nosso grupo e colocar a presença de vocês. Então, no caso, a Ana vai lá, coloca a Ana presente, Duda presente, Isabelle presente, João também presente e o Tony presente, tá bom? Eu falei para vocês numa aula passada que eu iria gravar algumas atividades aqui do Photoshop e estar enviando para vocês, visto que a nossa aula online ela é muito rápida, né? Então eu devo fazer isso sim, porque o Photo ele tem bastante recurso, tá, gente? Não me esqueci disso não. Voltando aqui para a parte do Mickey, tá, ó, reparem que aqui também, ó, ela tá branca ainda, ó. Por isso você não consegue ver o fundo o que tem atrás dele. Então, varinha mágica, clica na parte branca e delete. Olha lá, ele passa a mostrar também, né, ó, ele passa a mostrar também o que tem lá atrás, tá bom? Só para a gente fazer uma referência aqui, ó, a essa questão aqui das ferramentas de transformação, eu vou usar a ferramenta redimensionar e girar, tá bom? Então, eu vou lá no Photoshop e eu vou fazer isso, gente, usando a minha imagem aqui, ó, tá bom? Então, eu vou tirar um pouquinho o zoom aqui para ficar melhor para vocês verem o que eu vou fazer, ó, tá? Então, tá aqui. Então, eu vou pegar o Mickey. Eu gostaria de lembrar vocês que eu ainda tenho algumas partes brancas dele aqui, tá bom? Então, olha só, gente, ó, eu estou na camada do Mickey 2, ele não vai mexer na camada de trás, tá bom? Então, eu vou chamar editar, transformação, tá? Ó, transformação e vou pedir para ele redimensionar. E aí, ó, eu vou redimensionar a minha imagem, ó, tá vendo? A imagem que foi selecionada. Quando eu der Enter, ele fixa a imagem e agora eu tenho a imagem do Mickey menor. Professor, eu queria deixar menor ainda. É só selecionar a imagem e chamar o redimensionar. Tudo bem? Mas vamos fazer agora o seguinte, ó. Eu vou selecionar essa imagem novamente. E para a gente não fazer confusão, agora eu vou esconder a imagem de trás do Mickey. Então vamos ficar só com a nossa área aqui, tá vendo? E esse aula 3 aqui, ó, vou lembrar vocês que esse aula 3 é de uma outra camada, ó, que é a camada texto. Por isso ela não sofre nenhuma alteração, tá? Então eu estou na camada do Mickey, tá ok? Vou dar um zoom aqui só um pouquinho, porque ficou pequena agora a imagem. E vamos lá chamar então, gente, ó. Vamos lá em editar, transformação. Eu queria que vocês observassem que esse transformação ele habilitou para mim todas as áreas, tá vendo? Ó? Posso chamar perspectiva, distorcer, inclinar. Olha o que acontece, gente, quando eu não tenho uma área selecionada. Ó.
não tenho nada selecionado. Eu vou em editar, e aí a ferramenta transformação, ela vai aplicar, entendeu? Mas ela vai aplicar em toda a área aí, né? Ó, toda a área que tiver objeto. Como nós só temos um objeto, ele pegou para mim automaticamente ela. É importante vocês se acostumarem a usar a ferramenta de seleção, porque aí vocês vão determinar exatamente o que vai sofrer alteração na parte de transformação, tá bom? Vamos chamar o girar para ver, ó. O girar vai permitir você, então, modificar a imagem, né, para qualquer lado que você quiser. Como eu falei, nós vamos fazer aí trabalhos que a gente vai precisar movimentar essa imagem, tá bom? Então, eu poderia deixar essa imagem de ponta cabeça aqui. Vou deixar ela aqui mesmo, tá? Só para vocês verem aqui. Vamos novamente aqui, tá selecionando ela, e aí eu vou chamar uma ferramenta legal aqui de transformação, ó. Tem alguém chegando aqui. Ah, o João Vitor saiu. Tá. João Vitor, a aula está quase finalizando aqui, mas eu gravei ela praticamente toda, tá bom? Estou aqui na parte de editar transformação. Eu vou mostrar aqui um distorcer, tá, pessoal? Para a gente ver como é que funciona, ó. Tá vendo, ó? Eu consigo fazer alguns trabalhos de efeito, né, ó, da imagem, tá bom, ó? Ok? Eu vou fazer um negócio bem legal aqui, ó. Eu não vou confirmar essa alteração, tá bom? Eu vou dar um ESC aqui, ó, não vou confirmar. Eu vou selecionar somente o nariz dele, tá? Ó. Então eu vou somente selecionar o nariz dele, ó, tá? Ó. Somente o nariz aqui, né? Seria ideal pegar aqui a ferramenta laço, tá? Que vai me dar uma precisão maior para pegar só o nariz. Se a aula, então, finalizar aqui com vocês, opa, se a aula finalizar aqui, então, eu não volto, eu preciso que vocês coloquem presença, e depois eu posto esse vídeo para quem não assistiu toda. Eu vou de novo chamar lá, editar, transformação, tá? Transformação, e eu vou escolher distorção, ó. Tá vendo, ó? Tirar um pouquinho da boca dele aqui para não ficar tão... E aí eu vou dar um Enter e ele aceita, tá vendo? Ficou a parte do rostinho dele aqui, eu poderia estar tirando a cara dele, né? Poderia estar movendo aqui, tá bom? Nós podemos aqui em transformação, então, utilizar ele para fazer várias situações, como, por exemplo, girar 180 graus, né? Ok? Girar a imagem ao contrário, é muito comum isso, às vezes você tem uma imagem e você precisa virar ela, girar ela ao contrário mesmo, né? Então, você gira ela 90 graus, você gira ela para a esquerda, para a direita, enfim. Isso aqui você vai ter bastante recurso para a gente estar usando aí para fazer algumas criações, tá bom? Vamos vir aqui na horizontal. Isso, ó, tá vendo? Ele mudou de lado aqui, tá ok? É, Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente finalizar a aula? Tony, Duda, como é que estamos aí? Beatriz? Tá joia, Tony? João? Oi, professor. Tranquilo então, João? Vai voltar às aulas presencial, já sabe, professor? Então, gente, ó, vou ver agora o que que a escola vai decidir. Se até amanhã é quinta-feira, então, até quinta, sexta, dando uma posição para nós, que nós teremos, nós voltamos à aula presencial na semana que vem, eu aviso vocês. De qualquer forma, fiquem de olho no noticiário também. Se o governo determinar, né, que é fim do lockdown, como está sendo agora, automaticamente a gente volta para o presencial já na segunda-feira. Mas eu dou um alô com vocês, a gente se fala aí na sexta-feira agora. E esta aula aqui eu vou postar para vocês até amanhã aí, tá bom? Ok? Não Tá bom. esqueçam de registrar a presença de vocês, viu, João? Beleza. Ok, obrigado, gente. Então, até mais aí. Aguardo vocês aí na próxima aula. Espero que seja presencial, tá bom?